Boa tarde, sexto ano. E aí, animados para mais uma videoaula? Vamos lá? Professora Sandra, de Matemática. Nessa aula, nós vamos começar a falar um pouco de álgebra, valores desconhecidos, o raciocínio algébrico, expressões algébricas. Lembra que eu disse no vídeo anterior que nós íamos começar a falar sobre álgebra? Então, vamos lá. Esse conteúdo está na apostila 2, unidade 4, capítulo 2, páginas 90 até 99. É legal vocês irem lá, dar uma lida na apostila. Eu fiz um resuminho, mas tem bastante coisa lá, dá uma olhada, nessas páginas. Vamos falar então do raciocínio algébrico, desses valores desconhecidos. A matemática pode ser usada em nosso dia a dia para resolver problemas que envolvam valores desconhecidos. Vamos ver um exemplo. Gabriel ganhou um determinado valor de sua mãe. Após ele dar R$ 8 para sua irmã, ele ainda ficou com R$ 12. Quantos reais Gabriel ganhou de sua mãe? Então vamos lá. Quando a professora do quarto ano, do quinto ano, colocava um exercício desse, geralmente elas chamavam esse valor desconhecido de quadradinho. Vamos começar pensando assim ainda. Quadradinho, o que o quadradinho está representando? O valor que o Gabriel ganhou com a mãe. Menos 8, que ele deu para a irmã, tem que ser igual a 12, que ele ainda ficou. Então, vai ficar o valor desconhecido, que é o valor que o Gabriel ganhou da mãe, menos 8 igual a 12. Para resolvermos esse tipo de problema, podemos fazer estimativa de valores e substituir o valor estimado no problema. Esse método é conhecido por tentativa e erro. Então, nós vamos tentando, substituindo valores até dar certo. Então, podemos começar. Eu coloquei 3 situações. Na primeira situação, vamos imaginar que o Gabriel ganhou 28. Pode ser 28? 28 menos 8 é igual a 12? Não. 28 menos 8 não é 20? 20 é diferente de 12. Então, não está certo nossa igualdade. Então, não foi R$ 28 que ele ganhou. Segunda tentativa, vou tentar o 30. Vamos pensar, imaginar que ele ganhou R$ 30. 30 menos 8 é igual a 12? Não. 30 menos 8 é igual a 22. 22 é diferente de 12. Então, Gabriel não ganhou R$ 30. E vamos para a terceira tentativa. Eu sei que já tem gente aí doido para falar quanto é, não é isso? Vamos para a terceira tentativa. Vamos colocar 20. Vamos tentar R$ 20. 20 menos 8 igual a 12. 12 igual a 12. Deu certo. Então, na terceira tentativa aí nós acertamos. Mas será que sempre vai ser tão fácil assim acertar na terceira tentativa? O bonequinho já está dizendo aí, leva tempo. Nós podemos, já imaginou se nós não tivéssemos acertado na terceira e tentasse a quarta, a quinta tentativa? Várias tentativas? Então, a álgebra ela vem para nos ajudar nesses exercícios. Quando eu quero descobrir um valor desconhecido, sem precisar ficar tentando, no método tentativa e erro. Então, vamos ver como é isso. Podemos transformar as nossas perguntas em um pensamento algébrico ou uma sentença matemática. Na álgebra, aplicamos variáveis, geralmente letras, para transformar relações em padrões matemáticos. Então, vamos imaginar a mesma situação do Gabriel. Quadradinho menos 8 igual a 12. Só que agora eu não quero mais chamar de quadradinho. Vamos usar uma letra para representar esse valor desconhecido. Precisa ser só o x? Não, pode ser x, pode ser y, pode ser n, pode ser a, qualquer letra. Então, nós vamos colocar aí o x representando o valor que o Gabriel ganhou com a mãe. Então, x menos 8 igual a 12. Então, nós temos uma equação. Toda vez que nós temos uma sentença matemática com uma letra e uma igualdade, nós chamamos de equação. E essa letra, esse valor desconhecido que nós estamos representando por uma letra, nós vamos chamar aí de incógnita, que é o grande mistério do problema, não é o valor desconhecido? Então, essa é a incógnita do problema. Então, ficou x menos 8 igual a 12. Se eu quero achar o valor de x, vamos pensar lá, nós não achamos que o valor que o Gabriel ganhou foi 20? Olha que simples. Se eu passo esse 8 aí para o lado do 12, junto ele com 12, mudou de lado, eu posso fazer a operação inversa. 12 mais 8 não é 20? E nós não vimos lá que o Gabriel ganhou 20?
Então, nós vamos aplicar essa operação inversa para ajudar a resolver o problema. Podemos também expressar algumas situações matemáticas junto com a incógnita. O dobro de um número, o triplo de um número, a metade de um número. Então, vamos ver como fica isso. O dobro de x. O dobro de um número é 2 vezes ele, e o x não está representando o número, então 2 vezes o x, ou 2x. Por que 2x? Porque em muitas situações, olha na faixinha amarela, nas sentenças matemáticas é possível omitir o sinal de multiplicação entre o símbolo do valor desconhecido e o número natural. Mesmo que eu não coloque o pontinho lá de multiplicação, 2x significa 2 vezes o x. Mesmo que não tenha o pontinho de multiplicação, vocês vão saber que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Igual triplo de y. O triplo de y, 3 vezes y. Ou 3y. Simplesmente 3y. A metade de a. A metade de um número não é ele dividido por 2? Então, a dividido por 2, que pode ser representado com o símbolo de divisão ou com uma fração a sobre 2, a dividido por 2. Então, vamos continuar fazendo aí os exercícios, mais exemplos para vocês observarem as expressões, as sentenças matemáticas, as equações. Representando expressões algébricas. Então, vamos pegar a nossa pergunta, o nosso problema e transformá-lo, escrevê-lo como uma sentença matemática, como uma equação. Então, vamos ao exemplo 1. Qual é o número que, somado ao seu dobro, tem 12 como resultado? Então, aquele número mais o dobro dele tem que ser igual a 12. Então, o que nós temos aí? Esse número eu não conheço ainda, é o meu valor desconhecido, eu vou chamá-lo de n. E vamos ter a seguinte equação. Ele mais 2 vezes ele tem que ser igual a 12. Então, ficou n mais 2 vezes n igual a 12. Eu quero resolver esse problema. Aí sim, agora como o método fácil para a gente descobrir esse valor desconhecido. Nós temos aí uma igualdade. O que nós vamos fazer nessa igualdade? Operações inversas. Como assim operações inversas? Quando nós temos lá o problema do Gabriel, o valor que ele ganhou, menos 8 igual a 12. Se eu pegar o 12 e somar com 8 que ele deu para a irmã, não é 20? Não vai ficar igual a 20? Então, na verdade, nós fizemos a operação inversa. E é o que nós vamos começar a fazer aqui na nossa equação. Então, primeiro nós podemos juntar. Eu posso juntar um n mais 2 vezes n. Eu tenho aí 3 vezes n. 3 vezes n igual a 12, porque eu juntei um n mais 2 n's. Um n mais 2 n's, 3 n's. Eu posso juntar porque eles são iguais, não é n mais o dobro dele? Se eu juntar isso tudo, 3 vezes n, porque eu tenho uma vez, mais 2 vezes, 3 vezes. Então, 3 vezes n, igual a 12. Nós vamos fazer a operação inversa. Quando eu vou passar para o outro lado, eu faço a operação inversa. 3 vezes n, quando eu tirar esse 3 daqui, porque eu quero deixar só o n, e vou jogar o 3 lá para o outro lado. Quando eu jogo o 3 lá para o outro lado, eu vou fazer a operação inversa. Então, o que nós vamos ter? N igual a 12 dividido por 3. Então, quando eu tenho vezes e passo o número para o outro lado, eu passei dividindo. Operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da soma é a subtração. E assim, e vice-versa. Então, quer dizer que o nosso valor aí, o n é igual a quanto? 4. 4 mais 2 vezes 4, 8, igual a 12. Correto o nosso exercício. Então, sempre nós vamos começar a usar as operações inversas na resolução. Como assim? Se eu tenho um número somando de um lado, se ele vai para o outro lado, ele vai com uma operação inversa. Se ele estiver somando, ele vai para o outro lado como subtração. Se ele estiver diminuindo de um lado, ele vai para o outro como adição. Então, vamos fazer mais exemplos. Exemplo 2. Considerando que os pacotes têm o mesmo peso, qual
peso dos pacotes que estão no prato esquerdo da balança? Então, vamos olhar para a balança. Do lado direito, no prato do lado direito da balança, nós temos 70 gramas. E do lado esquerdo, nós temos 3 pacotes, que nós não sabemos o peso dos pacotes, e mais 2 pezinhos aí de 20 gramas. Então, o que nós podemos escrever na nossa equação? Vamos chamar de x o peso de cada pacote. Então, nós temos x mais 20 mais 20. Não é isso que nós temos do lado esquerdo? E o que nós temos do lado direito? 70. Não é uma igualdade? A balança, os pratos não estão iguais, em equilíbrio? Então, nós podemos escrever 1x mais 1x mais 1x, não são 3 vezes? 3 vezes o x, então 3 vezes x, ou 3x, mais 20 mais 20, 40, igual a 70. Então, nós temos aí 3 vezes x mais 40 igual a 70. Então, nós vamos aplicar a operação inversa, sempre aplicando operações inversas. Se eu tenho a adição, a operação inversa é a subtração. Se eu tenho subtração, a operação inversa é a soma, a adição. A mesma coisa, multiplicação e divisão, operações inversas. Então, vamos lá. Eu quero tirar o 40. Eu quero passar o 40 para o lado do prato direito, ali do lado do 70. Então, se ele está somando mais 40, ele vai para lá subtraindo. Então, 70 menos 40. 70 menos 40 vai ficar 30. Então, eu tenho agora 30. Então, ficou 3 vezes x igual a 30. Agora, quem que eu vou tirar de pertinho ali, que está junto com o x? O 3. Não são 3 vezes x? 3 vezes x, o 3 então está multiplicando com a operação inversa, que ele vai passar para o outro lado, 30 dividido por 3, que vai dar 10. Então, significa que cada pacote pesa 10 gramas. X igual a 10 gramas. Bem simples. Só tem que prestar atenção nessa história aí que nós estamos usando sempre operações inversas. Adição e subtração, ou subtração e adição. Multiplicação com divisão, divisão com multiplicação. Bem simples. Isso aí treinando daqui a pouco fica tranquilo para vocês, tá? Então vamos lá. Um exemplo. Exemplo 3. A idade da minha irmã com mais 6 anos é igual a 26. Qual a idade da minha irmã? Então vamos lá ao problema. Nós sabemos qual é a idade da irmã? Não. Então a idade da irmã nós vamos chamar de uma letra. De X, de Y, de N, tanto faz. Então, como que vai ficar isso? Ó, a idade da irmã mais 6 é igual a quanto? 26. Aquela mesma ideia lá do probleminha com quadradinho, só que agora X, que é o valor desconhecido, mais 6 igual a 26. Então, vamos fazer a equação. O 6, x mais 6, eu quero tirar esse 6 daí. É como se fosse a balança, eu quero jogar ele lá para o outro lado. Só que como ele é mais, ele vai para lá como menos, aplicando a operação inversa. Então, ele vai lá junto para o 26, só que ele vai somando? Não. Se ele era mais 6, ele vai para lá como menos 6, operação inversa. Então, vai ficar x igual a 26 menos 6. Então, x igual a 20. Então, quantos anos tem a irmã? 20 anos. Sim? Estão entendendo? Então, vamos continuar. Exemplo 4. Reescreva cada frase a seguir utilizando a linguagem matemática. Então, você vai pegar e colocar número e letra, representando cada situação. Um número acrescido de 5. Nesse caso, não tem igualdade, ele não falou que é igual. Então, você vai escrever só uma expressão algébrica. Um número acrescido de 5. Acrescido quer dizer somado, aumentado. Então, é ele mais 5. Então, eu posso chamar de n, o número acrescido, ou seja, somado com 5. N mais 5. O dobro de um número menos 30. O dobro de um número. Esse número, vamos supor que continue sendo o n. O dobro dele não é 2 vezes ele? Então, nós podemos colocar 2 vezes n menos 30. Ou 2n menos 30. Tá? Letra C. O número mais 3 é igual a 9. Agora tem o igual.
Um número mais 3 é igual a 9. Então, é uma equação. N, que é o número, mais 3 igual a 9. A letra A e a letra B são só expressões matemáticas, não tem o igual. Agora, quando eu coloco já o igual, eu tenho uma equação, tá? Então, nós encerramos aqui a nossa videoaula. Eu procurei fazer um resumo do conteúdo, com exemplos, com explicação. Deem uma olhadinha também lá na apostila, se puderem dar uma olhada, uma lida. Tentem fazer os exercícios, não fiquem preocupados se não conseguir fazer algum. E eu vou colocar depois, né, a correção desses exercícios com explicação também. E estou sempre lá no Escola Web esperando vocês para ajudá-los, para tirar dúvidas. Fiquem com Deus. Beijos, saudades de vocês, tá? Sexto ano, se cuidem, fique bem. Beijos.